Oi, sétimo ano! A aula de hoje será sobre tempos do modo subjuntivo. Se eu não te amasse tanto assim, Ivete Sangalo. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Alguns trechos dessa música estão destacados e nesses trechos aparecem alguns verbos, como o verbo amasse, como o verbo perdesse, como o verbo vivesse e também o verbo visse. Esses verbos, eles indicam uma possibilidade, eles indicam uma hipótese, uma incerteza. Portanto, são verbos que estão no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é utilizado para indicar um fato incerto, uma possibilidade, uma hipótese, exprimir uma condição, incerteza ou dúvida. Assim, diferente do modo indicativo que nós vimos anteriormente, o modo subjuntivo ele não expressa certeza, ele expressa uma incerteza, uma dúvida, uma possibilidade. Os tempos do modo subjuntivo são três: presente, pretérito imperfeito e futuro. Presente. Espero que chova durante toda a noite. O verbo chova indica um desejo no presente. Portanto, ele está no presente do modo subjuntivo. Se chovesse, as plantas estariam regadas. O verbo chover indica uma hipótese no passado. Então, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Assim como esses trechos que foram retirados da música da Ivete Sangalo. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos, talvez não visse flores. Então, amasse, perdesse e visse são verbos que indicam uma possibilidade, uma incerteza, uma dúvida no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro, o verbo chover, quando chover, o caso estará resolvido. O verbo chover está no futuro do modo subjuntivo, indicando uma possibilidade futura. Presente. Vamos entender o presente do modo subjuntivo. Então, o presente do modo subjuntivo, ele indica um desejo atual, uma possibilidade, uma dúvida que ocorre no momento da fala. Olha só os exemplos. Espero que eu caminhe bastante no ano que vem. Então, o verbo caminhar, ele foi conjugado no presente do modo subjuntivo, expressando um desejo atual. Segundo exemplo, o meu desejo é que tu estudes no exterior ainda. Então, aqui nós temos o verbo estudar, que foi conjugado no presente do modo subjuntivo, expressando o quê? Um desejo atual. E, terceiro exemplo, duvido que eu confie nele novamente. Aqui, novamente, o verbo confiar foi conjugado no presente do modo subjuntivo, indicando uma possibilidade atual, uma possibilidade presente. Desse lado aqui, eu conjuguei o verbo trabalhar, né, em todas as pessoas do modo subjuntivo, no presente do modo subjuntivo. Então, o verbo trabalhar ficou assim: que eu trabalhe, que tu trabalhes, que ele trabalhe, que nós trabalhemos, que vós trabalheis, que eles trabalhem. Então, o verbo no presente do subjuntivo, ele precisou de um apoio da palavrinha que, para ajudar a expressar esse desejo, essa possibilidade no presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito. Então, lembrando que o pretérito indica o passado. Então,
no pretérito imperfeito do subjuntivo, o verbo vai indicar uma condição, uma hipótese, uma possibilidade de ocorrência ou não. Ele é estruturado com a desinência se. Então, quando o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai ter essa terminação. Então, o verbo regular, no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai ter a terminação se. Em muitas frases, forma um período composto com o futuro do pretérito indicativo, ou seja, em relação à correlação temporal, todas as vezes, na maioria das vezes, que o verbo estiver no pretérito imperfeito do subjuntivo, vai ter uma correlação temporal com o futuro do pretérito do indicativo. Então, o futuro do pretérito indicativo também vai aparecer na mesma frase em que apareceu um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha só os exemplos. Eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto. O verbo que está destacado, o verbo trabalhar, na forma trabalhasse, ele foi conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Está indicando uma condição, uma possibilidade de ocorrência ou não. Se nós observarmos o período todo, nós vamos perceber que aparece o verbo caminhar. O verbo caminhar, na forma caminharia, ele foi conjugado no futuro do pretérito do indicativo. Então, essa correlação normalmente acontece. Um verbo no futuro do pretérito do indicativo, certo? Mais um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. No segundo exemplo, estudaria nessa escola se morasse em Planaltina. Então, o verbo destacado é o verbo morar. Esse verbo, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, novamente, indicando uma possibilidade de ocorrência ou não. Juntamente com esse verbo, na mesma frase, no mesmo período, nós temos o verbo estudaria. Esse verbo, mantendo a correlação temporal, está no futuro do pretérito do indicativo. Analisem aqui o finalzinho do verbo, tanto do verbo trabalhasse, quanto morasse e também do verbo prometesse no terceiro exemplo. Se nós observarmos a terminação, a desinência é a mesma, o se. Essa desinência, ela é uma característica do pretérito imperfeito do subjuntivo. Último exemplo, eu confiaria mais uma vez naquele amigo se ele me prometesse não mais me trair. Então, se nós analisarmos o período todo, nós vamos perceber que aqui se mostra, através do verbo prometesse, uma possibilidade de ocorrência ou não, certo? Juntamente com esse verbo prometesse, que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, nós temos lá no início o verbo confiaria, que está no futuro do pretérito do indicativo. Então, novamente, o verbo trabalhar, conjugado em todas as pessoas do pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora eu coloquei como apoio a palavra se, que é uma palavra que ajuda na identificação da possibilidade, da hipótese, da condição. Então, vamos lá. Se eu trabalhasse, se tu trabalhasses, se ele trabalhasse, se nós trabalhássemos, se vós trabalhasseis, se eles trabalhassem. E, por último, o futuro. O verbo, quando ele está no futuro do modo subjuntivo, ele vai indicar uma hipótese futura, a possibilidade de um fato vir a acontecer. Então, não é uma certeza, é uma possibilidade, porque é um verbo que vai estar no futuro do subjuntivo. Como exemplos, nós temos aí no primeiro o verbo caminhar, o verbo estudar no segundo e no terceiro o verbo prometer. O primeiro exemplo, nós temos quando eu caminhar, indica uma possibilidade, uma hipótese futura. Quando eu caminhar todos os dias, sentir-me-ei melhor. Então, o verbo caminhar, ele está no futuro do subjuntivo, indicando uma possibilidade de um fato vir a acontecer ou não.
O verbo caminhar está no futuro do subjuntivo. O verbo sentir, ele não está no subjuntivo, ele está no modo indicativo. Segundo exemplo, quando nós estudarmos de novo, a palavra quando ajuda para indicar essa possibilidade futura, essa hipótese. Quando nós estudarmos nesse colégio, ou se estudarmos nesse colégio, aprenderemos mais coisas. Então, o verbo estudar está no futuro do subjuntivo, indicando uma hipótese futura. Já o verbo aprender, ele está no modo indicativo. E último exemplo, quando ele me prometer. Se ele me prometer. Então, percebam que o verbo prometer, ele está indicando uma possibilidade, uma hipótese futura. Quando ele me prometer que não me trairá mais, voltarei a confiar nele. Certo? Então, todos esses verbos que indicam uma possibilidade de um fato vir a acontecer ou não no futuro, são verbos que foram conjugados no futuro do modo subjuntivo. Novamente, aqui do lado, nós temos aqui um quadro com o verbo trabalhar, conjugado em todas as pessoas do futuro do subjuntivo. Quando eu trabalhar, quando tu trabalhares, quando ele trabalhar, quando nós trabalharmos, quando vós trabalhardes, quando eles trabalharem. Então, a nossa aula sobre tempos do modo subjuntivo acaba por aqui. Vocês vão realizar as atividades no caderno 2, unidade 4, capítulo 1. Parada obrigatória, páginas 40, 43, 44, 45 e 46. Em seguida, a parada complementar, páginas 47 e 48. Na descrição dessa aula, também tem uma lista de atividades sobre verbos. Vocês vão lá no link, da lista de atividades sobre verbos e vão fazer todas essas atividades. E até a próxima!